Bom, galera, a gente precisa falar sobre o Rafael Veiga, né? O que tem acontecido com o nosso Rafael Veiga? O cara foi tão importante nos últimos anos na história do Palmeiras, marcou sua história, ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, o cara é tão decisivo, com vários gols em finais, gols em clássicos. É um cara que a gente sempre cobrou na seleção pelo ótimo futebol desempenhado no Palmeiras e pelos ótimos desempenhos dentro de campo. Mas a gente tem observado um Rafael Veiga já desde o ano passado não conseguindo performar como nos últimos anos. Apesar de tudo isso, ano passado ainda o Veiga fez bastante gols. É um cara que faz gol, finaliza bem, mas teve uma queda imensa durante a temporada e o Palmeiras sente muito falta do Rafael Veiga. E assim, eu tô fazendo esse vídeo não é nem para julgar ele, eu não vou ficar aqui chamando ele de pipoqueiro porque ele perdeu um pênalti. E assim, a minha visão de pipocar talvez seja diferente de muitas pessoas. Eu entendo que as pessoas estão aí triste, revoltada porque ele perdeu um pênalti que poderia nos dar o título, né? Mas eu acho que pipocar é algo que tem que ser usado para aquele cara que se omite, que não quer fazer. Ele poderia muito bem ali ter falado: não, tô com dor na perna, não tô confiante, não quero bater. Mas ele foi lá, pegou a bola, mesmo jogando mal, mesmo numa fase ruim, ele pegou a bola, assumiu responsabilidade e perdeu, galera. E perdeu, infelizmente perdeu, como vários outros jogadores já perderam um pênalti importante. Então, na minha opinião, isso não é pipocar. Foi um erro, ele deveria ter batido forte no meio, igual como ele bateu contra o São Paulo, deveria ter batido cruzado, deveria ter batido mais forte, enfim. Tudo isso a gente vai se questionar. E a entrevista dele depois, ele fala isso, né? Que ele aprendeu a não gostar do Corinthians desde criança, que era um cara que queria ter feito gol, que queria ter sido campeão, mas infelizmente às vezes as coisas não acontecem como a gente acha que deveria acontecer. Não tô aqui para passar um pano também pro Veiga. Tenho o máximo respeito por ele. E começo a ver também, e é isso que eu quero questionar e trazer para vocês, se o Veiga também não está chegando o fim do seu ciclo no Palmeiras. Será que não é o fim do ciclo do Veiga no Palmeiras? Será que não está caminhando para isso? Como aconteceu com os outros jogadores que saíram ultimamente, multicampeão, Rony, Dudu, Zé Rafael, enfim. Será que o Palmeiras também, será que o Veiga não caminha também para esse fim? Não está acontecendo isso, galera? Porque assim, o Veiga tem que ser cobrado sim dentro de campo. A gente sente falta daquele chute do Veiga de fora da área, do poder de resolver, de decidir jogos, como aconteceu nos últimos anos, né? Talvez seja uma fase ruim, não sei, sinceramente não sei. Queria que vocês deixassem a sua opinião sobre o Veiga. Será que ele está numa fase ruim? Será que que acontece com o nosso Rafael Veiga, né? Mas só que eu acho que o importante o Abel ele tem que notar isso, né? O Veiga chegou a ir para o banco no ano passado, perdeu posição para o Maurício, depois ele acaba retornando, né? Teve lesão, acaba sobrando espaço, ele retorna. O Veiga é um cara que se dedica demais dentro de campo, ele faz outras funções, ele joga de segundo volante, ele já jogou pela ponta, ele é um cara que ajuda muito a marcar, é um cara que joga pro coletivo. Eu acho que isso também tem a ver com essa queda de rendimento do Veiga, porque vamos lá, vamos analisar, vamos voltar um pouquinho atrás aí. Vamos falar do Dudu. O Dudu, até a chegada do Abel, né? O Dudu era o principal jogador do Palmeiras, a principal referência é, do Palmeiras. Principal, era o principal jogador. O Palmeiras jogava em torno do Dudu. Era o craque do Palmeiras. Com a chegada do Abel, né? Vale lembrar que o Dudu ainda não estava no Palmeiras. O Dudu retorna na segunda Libertadores com o Abel. O Dudu ele perde esse negócio de ser o principal jogador do Palmeiras, o principal craque do Palmeiras e passa a ser mais um jogador jogando no coletivo, né?
Tem até aquele negócio que o Abel fala que o Dudu aprendeu a correr para trás, então ele passa a jogar pelas pontas, mas tendo ali uma obrigação de marcar, jogando defensivo também. E o que acontece com o Dudu nesse período? Vamos lá, vamos relembrar. O Dudu passa a ser o jogador que faz menos gol, que dá menos assistência, porque ele tinha que jogar numa função ali que favorecesse o grupo. E nesse período, quem era o destaque do Palmeiras? Quem se destacava pelos gols, pelas assistências? A gente teve o Veiga nesse período todo, mas teve fases também do Scarpa, fases do Rony, que foram os jogadores que se destacavam pelos gols, assistência, enfim. Então, recalculando tudo isso, o que eu quero trazer para vocês? Eu vejo hoje o Veiga numa função parecida com o que o Dudu fez lá atrás. Né? Não que o Veiga não joga na ponta como o Dudu jogava, claro que não. Mas o Veiga passa a fazer uma função mais coletiva e sendo menos o principal jogador do time como foi nos outros anos. E acaba isso sobrecarregando ele e muitas das vezes a preocupação dele maior é em marcar e acaba não tendo o grande rendimento que a gente está acostumado a ver no Rafael Veiga. Essa é a minha avaliação. Essa é a minha avaliação sobre as péssimas performances que o Veiga tem apresentado aí desde o ano passado e esse ano também começando a temporada muito abaixo. Mas tirando isso também, galera, tem aquele negócio do jogador, né, cara? O Veiga chuta muito bem no gol, a gente não vê o Veiga chutar mais no gol. O Veiga era um cara de bola parada muito forte, escanteio muito forte. O Palmeiras mal faz gol hoje de bola parada, de escanteio. São tudo escanteio mal cobrado, escanteio que não alcança ali. O Murilo e o Gomes são ótimos cabeceadores, mas sabe, são bolas que eles não alcançam, chegam atrasado e cabeceiam sem força, enfim. Eu acho que o Palmeiras perdeu essa força demais e conta isso também nessa parte da má fase do Rafael Veiga. Não vou passar pano para ele, eu acho que ele tem que ser criticado como qualquer outro jogador, mas principalmente por estar jogando mal. Não só porque ele perdeu um pênalti decisivo e teve a personalidade de pegar a bola e bater. Não só por isso, vai ter que ser cobrado porque ele vem apresentando um futebol muito abaixo para um jogador tão importante como é ele para o Palmeiras. E aí o Abel tem que notar isso, galera. O Abel tem que notar. O cara não tá bem, né? O Maurício aí tá voltando, mas pô, por que não testa o Felipe Anderson ali nessa função do Veiga para ver se o cara também acontece alguma coisa? Porque não sai nada dali, né? Pela ponta ali não sai nada, a gente já notou isso. E é muita insistência dele ali. Pô, mete ele ali no meio, jogando como um 10, vê o que acontece. Quem sabe o cara não consegue vingar também. O Maurício tá voltando aí. Banco não faz mal para ninguém não, galera. Banco não faz mal. Quando o Veiga aceitou no banco pro Maurício, ele volta até bem, marcando gols. Enfim, isso pode mexer com o jogador, né? E aí ele deixou em aberto a continuidade dele no Palmeiras ou não. Disse que é muito feliz aqui, mas deixou meio aberto. O empresário dele disse que tinha uma promessa do Palmeiras dele sair no meio do ano. A Leila desmentiu. Enfim, fica o futuro em aberto do Rafael Veiga, mas eu tenho essa sensação que caminha para isso, caminha para um final de ciclo do Rafael Veiga, não sei se no meio do ano, se pintar uma proposta, eu acho que o Palmeiras deve negociar, mas eu acredito que deve ser o último ano do Veiga, a não ser que ele consiga se reinventar e voltar a ser aquele Rafael Veiga que estamos acostumados a ver. Se não, vai ter muita dificuldade. Acho que a torcida vai pegar no pé. Qual é a sua opinião, galera? Queria ouvir vocês falar sobre o Rafael Veiga. Vocês acham que ele pode ainda melhorar? Você acha que é uma má fase? O ciclo está se encerrando? Já deu o Rafael Veiga no Palmeiras? Enfim, deixa a sua opinião. Você acha que ele pipocou no pênalti? Deixa a sua opinião aí também. Vou respeitá-la. E fortalece com nós aqui, tá? Fortalece aí, se inscreve no canal, deixa o like, galera, é importante demais. Comente também, compartilhe esse vídeo aí nos grupos dos palmeirenses e ajuda aqui
nós aqui do Suportável Palmeirense. Beleza, galera? Tamo junto. Isso aí, avante palestra. Valeu!